E aí galera, eu sou o Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. E dessa vez eu tô fazendo um vídeo não com toda energia, com toda alegria, porque infelizmente ontem, no dia 12 de novembro de 2018, o nosso querido Stan Lee nos deixou. Senhor Stan Lee, será que eu posso tirar uma foto com o senhor? Claro que pode, fique à vontade. X-Men. Stan Lee, Oh, eu sou seu maior fã de todos. Pois é, ontem o pai de vários super-heróis mega conhecidos acabou falecendo e nada mais justo do que eu estar fazendo esse vídeo aqui em homenagem a ele, né? Afinal, eu acho que se o cara não existisse, provavelmente esse canal até não existiria também. Pode ser que sim, pode ser que não, porém, com certeza ele foi muito influente para que eu tivesse gosto sobre super-heróis, para que eu amasse essa cultura que vocês gostam também, senão vocês não estariam aqui, né? E se você não conhece muito o Stan Lee, fica tranquilo, porque esse vídeo aqui é justamente para isso. É para mostrar quem foi esse grande homem. Eu vou contar para vocês toda a trajetória de vida dele. Porque falar pra você, o maluco foi brabo, hein? Ó, tá ligado isso aqui, ó? Esse cara aqui? Esse cara aqui foi criação dele. Falei que o maluco é brabo. Enfim, todos nós fomos pegos de surpresa com essa notícia, né? Então, infelizmente, eu não consegui preparar uma coisa tão grande quanto ele merecia. Porém, eu juro pra vocês que eu dei o meu máximo pra conseguir fazer algo aos pés dele, sabe? Porque fazer tudo sozinho em um dia dá muito trabalho, menos de um dia. Mas eu garanto pra vocês que eu dei o meu melhor, fiz de todo o coração, porque esse cara merece, mano. O maluco foi bom demais. Stanley Martin Lieber nasceu em 28 de dezembro de 1922 na cidade de Nova York, e ele era filho de imigrantes da Romênia. A sua família era de origem bem simples. Ele morava numa casinha humilde lá no Bronx, junto com os seus pais e o seu irmão Larry. E uma curiosidade é que ele dormia com o Larry no único quarto que a casa tinha, e os seus pais dormiam na sala, em um sofazinho. Nós morávamos num apartamento velho que, nossa, eu odiava. Meus pais dormiam num sofá na sala que virava uma cama de casal, e eu dormia numa cama num quartinho. Desde sempre, o Stanley foi muito inteligente. Ele se formou com apenas 15 anos no ensino médio, mano. E ele sempre gostou de literatura, de ler, de escrever por conta da sua mãe. Porém, o seu maior sonho era ser ator. Ele nunca pensou em ser quadrinista. Criar quadrinhos nunca foi parte do meu sonho de infância. Eu nunca pensei em nada disso. Acredite ou não, eu queria ser ator. Eu ia ao cinema e pensava, nossa, quero estar na tela. Isso deve ser a coisa mais legal do mundo. Por ele não vir de uma família rica, ele começou a trabalhar desde muito cedo para ajudar na renda dentro de casa. Ele trabalhou em uma indústria de calças, como porteiro, office boy e até mesmo como lanterninha de teatro. Até que, por acaso, ele entrou no ramo dos quadrinhos. A sua prima era casada com um homem chamado Martin Goodman, que era o chefe da Timely Comics, que futuramente se tornaria a Marvel Comics. O Goodman contratou o Stanley, que era muito novo lá na época, para ser uma espécie de quebra-galho. Ele era só um auxiliar. Queriam que eu trabalhasse no departamento de quadrinhos. Um departamento e tanto. Tinha duas pessoas, Joe e Jack. E os dois estavam de fato dirigindo a Timely Comics quando cheguei lá para trabalhar. Joe Simon e Jack Kirby eram os editores da Timely Comics. E os dois eram grandes roteiristas e desenhistas, tanto que em 1941 eles criaram o famoso ícone Capitão América. Jack era o artista e escrevia alguma coisa também. Joe era o principal escritor, mas também o editor. Então era mais com ele que eu lidava. O Stan Lee passou um bom tempo sem trabalhar diretamente com os quadrinhos. Ele ficou bastante tempo como auxiliar, até que ele foi colocado para escrever umas páginas extras que as revistas teriam que ter. Houve uma época em que eles precisaram de alguém para escrever as duas páginas. Cada gibi tinha que ter 2 páginas de prosa para ser aceito nos privilégios de segunda classe dos Correios. E nós achávamos que ninguém lia aquela coisa. Então comecei a colocar o Stan para escrever essas 2 páginas. O problema, gente, é que os leitores começaram a gostar dessas páginas que o Stan Lee estava escrevendo. E aí, os seus chefes colocaram ele como principal para fazer exclusivamente essa parte do quadrinho. O legal é que foi aí que surgiu o nome Stan Lee. Isso porque ele não queria o seu verdadeiro nome associado aos quadrinhos. Ele queria que Stanley Martin Lieber ficasse somente num romance que ele pretendia escrever, que era o seu sonho. Sim, ele queria escrever o maior romance de todos os tempos, e não ser um quadrinista. Porém, não deu muito certo, né? Meu nome na época era Stanley Martin Lieber. Peguei meu primeiro nome, Stanley, e cortei na metade.
Eu não queria usar o nome Stanley Martin Lieber, porque eu estava guardando aquilo para o grande romance americano que eu acabei nunca escrevendo. Mas beleza, tudo estava indo muito bem, até que o Joe Simon e o Jack Kirby saíram da Timely Comics para ir para DC Comics, que na época estavam se destacando mais. E então, adivinha quem sobrou para substituí-los? Eu olhei em volta para ver quem ia substituí-los e percebi que não tinha ninguém. Eu era o único cara lá. Então o editor Martin Goodman disse: acha que consegue segurar o trabalho de editor, diretor de arte e roteirista-chefe até que eu ache uma pessoa de verdade? Eu estava com 18 ou 19 e eu disse: claro que posso. O Stan Lee então assumiu a frente da Timely Comics e passou a escrever as histórias do Capitão América. Aí, na Segunda Guerra Mundial, ele se alistou no exército e lá assumiu a função de roteirista. Ele escrevia os roteiros dos vídeos de treinamento. Só que isso aí durou até a guerra acabar e depois tudo voltou ao normal. No exército fui classificado como roteirista. Eles me mandaram para campos diferenciados onde escrevi filmes de treinamento. Ele mesmo desenhou um panfleto sobre como não contrair doença venérea e eu diria que ficou muito bom. Em meados dos anos 50, os quadrinhos estavam em uma baixa muito grande. A Timely Comics quase faliu, tanto que teve que despedir vários e vários caras que trabalhavam lá. Mas pelo menos o Stan Lee continuou com seu emprego. Stan era praticamente o único funcionário em quadrinhos. Fazer quadrinhos era como estar no degrau mais baixo na escada da arte, por assim dizer. Lá estava eu, um homem maduro, estava nos meus 30 e fazendo coisas de adolescente. História em quadrinhos. Os meus vizinhos eram corretores, eram banqueiros, eram empresários, eram médicos, eram advogados. Eles não me levavam a sério. O tempo foi passando e já fazia 20 anos que o Stan Lee estava trabalhando com quadrinhos. Aí ele foi e conversou com a sua esposa, dizendo pra ela que ele ia pedir demissão, porque ele não aguentava mais aquele trabalho, que estava muito estagnado, que ele queria fazer alguma coisa diferente. E então a sua mulher lhe deu uma grande ideia. Falou assim, mano, ela não falou mano. Ela disse tipo assim, já que você vai pedir demissão, faz alguma coisa bem diferente, uma coisa inovadora, sai do óbvio, sai da sua zona de conforto e arrisca pelo menos uma vez, porque se der errado, você vai ser demitido, mas você já queria sair mesmo, então fica beleza. E aí quando ela disse isso, né, pra ele fazer o que ele tem vontade de fazer, surgiu aquela lampadinha que sim, sabe, tipo, ideia brilhante, e foi tipo assim, acontece que a Liga da Justiça estava em alta, era o primeiro supergrupo que tinha lançado, tava, mano, bombando, fazendo várias vendas. Aí o Stan Lee, inteligente do jeito que era, resolveu criar o seu próprio supergrupo e fazer tudo do seu jeito, sem ninguém interferir. Já sabe qual que é esse supergrupo? O Quarteto Fantástico. Foi ali mesmo, naquele momento, com o número 1 do Quarteto Fantástico, que a era dos quadrinhos Marvel começou. E no que Stan Lee tornou-se o começo. O Quarteto Fantástico surgiu e junto com eles uma nova era para os super-heróis. Antes, os super-heróis se distanciavam muito da humanidade, sabe? Era uma coisa que era muito fora da realidade e o Stan Lee foi o pioneiro ao trazer os personagens com características humanas, com problemas humanos. Eles agora faziam coisas e tinham personalidades que os leitores se identificavam. Stan conseguiu trazer algo que nos fazia ter interesse pelo personagem, em oposição à fantasia. Espera aí. Estão lutando uns com os outros. Eles não gostam necessariamente um do outro. Não gostam de seus poderes. Eles acham que é como uma maldição, não algo bom que aconteceu. E a partir daí, só progresso. Fazia pouco tempo que a empresa finalmente estava se chamando Marvel Comics. Novos personagens surgiram e tudo começou a dar certo. As coisas explodiram na Marvel, tanto quando ele estava fazendo isso no início dos anos 60, quanto no final de 1960. O distribuidor, que era a DC, basicamente disse à Marvel: vocês estão vendendo tão bem que estamos fazendo mais dinheiro com vocês do que com nossa editora. Nós vendemos cerca de 60 milhões de cópias de revistas por ano. Acho que isso dá 5 milhões por mês. Mas o legal é que quando tudo começou a dar certo, o Stan Lee ficou super empolgado, ele ficou muito inspirado e começou a criar vários e vários personagens que ficarão para sempre na nossa memória. Eu diria que dos anos 60 aos 70 foi quando eu curti o negócio dos quadrinhos mais do que já tinha curtido. 61 foi o Quarteto Fantástico. Em 62 foi o Hulk e o Homem-Formiga. Thor, o Homem-Aranha. Em 63 teve o Sargento Fúria, Homem de Ferro, o Homem Gigante, Doutor Estranho e os X-Men, os Vingadores. Em 64
Em 65, Nick Fury. em 66, O surfista prateado. Foi como se estivéssemos num rolo e nada pudesse nos parar. Bom, gente, os anos 60 foram os anos atômicos, digamos assim. As pessoas realmente estavam com medo da radiação, estavam construindo abrigos nucleares dentro da sua casa e todo mundo estava atento às notícias relacionadas à ciência e a bombas nucleares. E então, o Stan Lee teve uma ideia para um grande personagem. E baseado no Frankenstein e no Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ele criou o incrível Hulk, que ganharia os seus poderes após uma exposição à radiação gama. Então pensei que psicologicamente poderíamos nos divertir com esse tipo de história. As duas entidades dessa pessoa e os dois se odiando e querendo destruir um ao outro. É inegável o fato de que o Homem-Aranha é o personagem mais popular que o Stan Lee já criou. Apesar dele ter criado vários heróis famosos, o Aranha se destaca e é amado por todos. E muito provavelmente isso se deve ao seu lado humano. Ele é o personagem que seu alter ego mais se encaixa dentro da realidade. O Stan Lee colocou as suas próprias características no Peter Parker. Ele fez com que o personagem tivesse problemas financeiros, problemas dentro de casa, problemas com as garotas. Não foi muito difícil para mim inventar coisas para o Peter Parker. Eu só tinha que pensar nas coisas que aconteceram comigo. O Homem-Aranha é o Stan. Eu enxergo isso perfeitamente. Todas as coisas que Stan sente moralmente. A frase do tio Ben. Tudo isso é a atitude do Stan. É parte da sua humanidade. A forma que o Homem-Aranha surgiu é muito divertida porque foi muito naturalmente. Tipo, o Stan ele tinha decidido que ia criar um novo super-herói, mas ele não sabia nem que poder ele daria. E foi aí que ele olhou uma mosca e teve uma ideia. Eu estava tentando pensar em um novo personagem. E, obviamente, uma das decisões mais importantes a tomar seria: qual é o superpoder que o personagem tem? Nós já tínhamos o homem mais forte do mundo, alguém que podia voar e assim por diante. O que foi que restou? E então vi uma mosca na parede e eu pensei: uau, não seria legal se eu tivesse um personagem que pudesse grudar na parede como um inseto? Beleza, agora ele já tinha os poderes, mas faltava um nome para esse personagem. Ele pensou em o Homem-Inseto, mas não era um nome muito atrativo. Aí depois ele pensou no Homem-Mosca, mas não, né? Aí ele fez uma lista lá com vários nomes, até que ele chegou no Homem-Aranha. Homem-Aranha. Eu não sei porquê, mas pareceu dramático, assustador. Eu gostaria de ler algo chamado Homem-Aranha. O incrível Homem-Aranha. Agora o Stan Lee já tinha lá o projeto do seu personagem, já sabia a história, os poderes, o nome e tudo mais. E então ele passou para o Steve Ditko para fazer o uniforme, para fazer a aparência do Homem-Aranha. E juntos eles fizeram surgir um dos maiores super-heróis de todos os tempos. E Steve contribuiu muito com a tira. E não acho que a tira teria sido bem sucedida sem ele. Eu não sei qual é o conceito universal que se tem de criador. Steve definitivamente achou que era o co-criador do Homem-Aranha. E depois que ele me falou, percebi que significava muito para ele e estava tudo bem para mim. Então eu disse: tá bem, vou dizer a todos que você é o co-criador. O Stan Lee ele foi genial não somente por criar super-heróis, mas também por envolver questões sociais. Ele queria fazer com que todo mundo se identificasse com pelo menos um personagem das suas histórias. Ele queria fazer com que todas as pessoas se sentissem representadas ao lerem os quadrinhos. Ele foi lá e pegou muitas coisas que acontecem realmente e passou para seus personagens. Uma coisa que eu percebi é que não havia muitos super-heróis negros. Então eu criei o Pantera Negra. Nos X-Men, eu acho que a minha intenção foi mostrar que o mundo nunca tolera totalmente pessoas que são diferentes. Então aqui ninguém poderia ter sido mais diferente do que esses 5 ou 6 mutantes que eu criei. Os X-Men sempre foram um sucesso por ter essa trama envolvida em suas histórias. Eles eram diferentes, eram estranhos perante a sociedade e por isso eles eram discriminados. E tudo o que eles queriam era viver de forma amigável com o restante da população. Muita gente, sabe, se sente e cresce se sentindo diferente. É disso que se trata o universo dos X-Men, a diferença. O que torna os X-Men heróicos não são tanto seus superpoderes, mas a sua causa. E o seu foco que é vamos nos abraçar e aprender com a individualidade a viver um com o outro. Realmente, o Stan Lee mudou aquela visão de que quadrinhos são somente para crianças.
Quadrinho é cultura, velho. Quadrinho é uma leitura que une as pessoas. Eu diria que esse é o meu principal objetivo. Elevar os quadrinhos ao ponto deles serem um meio de comunicação respeitado e que não sejam pensados somente como algo para crianças. Além de tudo isso, galera, o Stan Lee foi um dos grandes responsáveis por expandir o universo Marvel além dos quadrinhos. Pois é, se temos séries de televisão, desenhos, filmes de personagens que a gente gosta, é porque o Stan Lee fez lá um esforcinho. É, devemos isso a ele também. Acordo entre Marvel e NBC. Editor da Marvel ainda faz grandes planos. O Vingador de capa mira as telas. Editor da Marvel se concentra em TV e cinema. E o legal de tudo isso é que o Stan Lee sempre fez questão de participar dessas produções da Marvel. Até mesmo nos desenhos antigos que passavam na televisão, ele ia lá, colocava sua voz, participava de forma direta na produção. O cara era fera. Eu cresci com o Stan, sabe? Com os desenhos dele, com a voz dele no Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Olá, fãs do Aranha! Aqui é Stan Lee convidando vocês para o baile anual da boa e velha ESU. E é claro, não temos como falar de Stan Lee sem mencionar as suas participações nos filmes do universo cinematográfico da Marvel. Pois é, atualmente a empresa que o Stan trabalhou a sua vida inteira é uma das maiores produções do cinema mundial. É incrível o quanto os filmes de heróis da Marvel fazem sucesso. E o mais legal é que em todos os filmes o Stan Lee fez uma aparição, mesmo que por poucos segundos, porém todas geniais. É até triste de pensar que, infelizmente, nos próximos filmes da Marvel nós não teremos mais a participação do Stan Lee. Porém, fica um pouco sossegado aí, porque até Vingadores 4 a sua participação está garantida. Pois é, mano, como a sua saúde não estava muito bem, os produtores do filme fizeram que ele gravasse várias cenas de uma vez só, porque assim deixavam lá guardadinho, né? E deu certo, ainda bem que fizeram isso. Então, em Vingadores 4, lá em 2019, além de todas as emoções do filme que nós já estamos esperando, nós teremos também a emoção de vermos pela última vez o Stan Lee em um filme da Marvel. Pra vocês terem noção de como esse cara foi incrível, até na DC Comics ele fez algumas histórias, algumas participações como um especial. Ele reformulou os personagens conhecidos como o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, como se fossem feitos por ele, como se o Stan Lee tivesse criado esses personagens. E essas imagens aí que vocês estão vendo são os personagens oficiais do Stan Lee que ele criou para a DC Comics. Stan Lee foi casado com Joan por quase 70 anos. Quando eles se conheceram, ela era modelo de cabeça e era casada com outro homem. Mas o amor entre os dois falou muito mais alto e em apenas 2 meses após se conhecerem, eles já estavam juntos. Eles se casaram em 1947 e permaneceram juntos por todo esse tempo até no dia 6 de julho de 2017, que foi quando a Joan faleceu. A relação entre os dois era muito boa, apesar de eles brigarem bastante, eles se amavam muito, e por isso durou todo esse tempo. Bom, isso é que a gente faz. Agora pare. Olha aí. Tudo aqui é mútuo. Eu a amo e ela ama que eu a ame. E ele se ama e eu amo ele se amando. O Stan e a Joan tiveram 2 filhas. A mais velha também se chama Joan. Bom, ele é... como eu posso dizer? Ele é imbatível, a sua imaginação, sua criatividade, o seu brilho. Não tornou fácil para os outros homens que eu conheci em muitos aspectos. Agora eu posso parar de quebrar. Mas eu... E quanto isso custou? É uma fortuna, viu essa nova roupa que ela está usando? Não, eu sou a maior fã dele. Eu sou a maior fã. Infelizmente, a filha mais nova do casal não sobreviveu mais do que uma semana após o seu parto. Nós tivemos outra filha certo. que não sobreviveu. Nós a chamamos de Jen, porque a Joan achava mais próximo de Stan. Joan preparou todo o quarto. Ele estava lindamente decorado. Então ela viveu cerca de 7 dias e morreu. E é isso, galera, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. É uma singela homenagem ao nosso querido Stan Lee, ao pai dos super-heróis, ao cara que salvou a nossa infância não, a nossa vida. Como eu disse, se eu tenho esse canal aqui, grande parte é responsabilidade dele. Eu sempre amei o Hulk, sempre amei o Homem-Aranha, sempre amei todos os personagens da Marvel, junto com os da DC Comics, é claro. Então sim, em cada vídeo aqui no canal Super Hero, sempre vai ter um pouquinho de Stan Lee. O Stan Lee foi um cara formidável e ele
com certeza vai estar pra sempre nos nossos corações e na nossa memória. Ele é uma lenda que infelizmente se foi, mas que o seu legado vai continuar, eu tenho certeza, por toda a eternidade. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais. Excelsior!